Visionários! Beleza? Thiago Lima do canal Pega a Visão Fla! Flamengo vence com uma virada de outro patamar. É isso aí, rapaziada. O rubro-negro carioca nesta quarta-feira conseguiu aí a sua vitória sobre o clube do Atlético Paranaense, onde ele começou perdendo o jogo ali na partida, né? No primeiro tempo, o Flamengo, que não esperava, né, sair perdendo nesse primeiro momento, mas o Sampaoli conseguiu aí arrumar a casa e Bruno Henrique, né, o nosso artilheiro, conseguiu trazer pra gente uma vitória aí de virada, com gols aí, claro, né, de Pedro e Bruno Henrique, né? E uma partida sem contar aí e trazer os elogios do nosso meio-campista Georgian de Arrascaeta, que sofreu o pênalti ali para que Pedro pudesse fazer o gol e fez o cruzamento para o Bruno Henrique fazer o gol de virada no segundo tempo. Então, assim, foi um jogo muito difícil, muito duro, onde o Flamengo teve que manter ali o mental bem controlado para que ele pudesse empatar e virar esse jogo. Rapaziada, aproveitando aqui, trazendo aqui para vocês, eu vou trazer um corte de vídeo do programa Bate Pronto da galera lá da Jovem Pan. Então eles estão repercutindo aí essa vitória aí de virada do Flamengo, e se você puder e quiser, né, deixar o seu comentário aqui no vídeo sobre a repercussão dessa vitória, eu vou ter o maior prazer em responder a todos vocês. Beleza? Então não sai do vídeo não, fica aí até o final para que você possa aí ter a sua opinião também, a sua análise com relação a essa vitória, beleza? Então, vou pedir aqui para vocês, galera, mais uma vez aí o meu muito obrigado, tá? A todos vocês que vêm curtindo aí, compartilhando os nossos conteúdos, né? E se você puder, que está chegando agora a primeira vez, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, faça a sua inscrição, dá essa moral aqui pra gente, né? A inscrição é de graça, né? E você ajuda demais o nosso crescimento aqui no nosso canal. E claro, você ativando o sininho, você está sempre bem informado sobre o conteúdo, né? Sobre o dia a dia do rubro-negro carioca. Deixando aí o seu sininho ativado, você vai estar recebendo aí todos os dias os nossos conteúdos. E deixando o seu like, a gente mostra também para o YouTube a relevância aqui do canal, né? O nosso poder de crescimento para o YouTube. E claro, se você puder, para finalizar, deixar aí, compartilhar, na verdade, na sua rede de amigos, o nosso conteúdo para que novos visionários possam assistir aqui aos nossos vídeos e fazendo com que a nossa família cresça cada vez mais e mais. Beleza, rapaziada? Então vou ficar por aqui, vou deixar aí para vocês esse corte de vídeo, agradecendo mais uma vez de coração a todos vocês que me acompanham. Vou ficar por aqui e pega a visão, Fla! Lei, Mauro, Nilson, essa vitória do Flamengo demonstra a força e a evolução de jogo do Sampaoli. O Flamengo não perde mais, né? O Flamengo vem conquistando resultados, vem jogando bem, né? E ainda mais dentro do Maracanã. O Bruno Henrique agora voltou a ser uma peça fundamental nesse Flamengo, mesmo com reforços chegando. Até vi um comentário do Mauro César no Twitter, talvez seja um dos grandes reforços, se não o principal reforço do Flamengo, esse retorno do Bruno Henrique, né? Tá jogando muita bola, Vanderlei, Nilson, Mauro, Vamp. Você colocou uma coisa que a gente fala muito aqui, você tem razão. Quando o Palmeiras reformou o contrato, renovou o contrato com o Gustavo Gomes, nós falamos aqui, grande contratação, né? E o Palmeiras contratou um zagueiraço testado, né? E no caso do Flamengo a mesma coisa, né? Tava todo mundo torcendo por retorno do Bruno Henrique, extremamente importante. Tava jogando demais quando sofreu a contusão, enfim, é uma longa recuperação e a gente torceu muito por ele, pela persistência, ele voltou veloz. É muito importante. Eu só acho que o Flamengo ainda não está essa orquestra sinfônica de Milão. Tem potencial? Tem. O São Paulo melhorou o rendimento do time? Sim, melhorou. Ele está usando muita gente, está usando o grupo todo, é importante, o grupo ainda está chegando gente boa para ele utilizar e vai fazer isso. Então, ainda não chegou no ponto de arrancar suspiros, mas está melhorando.
está melhorando, está subindo. E está distante ainda, né? Não sei se ainda sonha com o título brasileiro, imagino que sonhe, porque afinal de contas o líder meteu 10 pontos na frente de todo mundo, né? Não é fácil você tirar essa diferença. Tem muito campeonato pela frente? Tem, claro que tem. Mas tem que torcer para um monte de coisa acontecer, o Botafogo começar a patinar, tomar pancadas, todo mundo tem que perder, você só tem que ganhar quando você está atrás. Não é fácil, né? Mas o Flamengo está... Ô, Mauro, ontem no jogo o São Paulo só fez 3 substituições, né? Só entrou, né? É capaz de ele sair com o Luiz Araújo, todo mundo, Bruno Henrique aqui contra o Palmeiras, de titular. Cebolinha não jogou. Não jogou Cebolinha. Tem um monte de jogador, um monte de jogador que pode ser utilizado. E não pode ser chamado de time B, né? Aqui entre nós. Tem elenco, Flamengo. E Mauro, falando até da evolução de alguns jogadores, porque o Arrascaeta vem jogando bem. Quando o Arrascaeta tá naquela fase, a gente sabe que dificilmente o Flamengo perde um jogo. Bruno Henrique voltando agora, o Gerson também voltou a jogar bem. São os jogadores que estão sendo beneficiados por esse esquema, pelo modelo de jogo do Sampaoli, Mauro? Acho que é assim, sequência de trabalho. Ele ficou quase um mês sem dar folga, mas os caras, estão treinando muito e tal, aquela história toda. O Arrascaeta tá em forma agora. Não está terminando o jogo se arrastando. Sábado contra o Fortaleza, uma assistência e um gol. Ontem sofreu um pênalti e deu uma assistência. Participou dos 4 gols que o Flamengo marcou contra o Fortaleza e ontem na virada sobre o Atlético. Ele voltou a ser um cara decisivo. E é isso que ele tem que ser. O Arrascaeta não pode ser um jogador, um coadjuvante, um cara que sai de campo se arrastando, que não consegue jogar. Houve jogos esse ano, por exemplo, lembro do jogo contra o Vasco no Campeonato Carioca, ele não conseguia disputar a bola. O adversário vinha e tomava a bola dele como se fosse um menino. Por quê? Porque não tinha força. Não tem força para disputar. Agora não, ele está conseguindo. Ele, inclusive, teve jogada ontem que ele tomou pancada e tudo e ficou de pé. Até na origem da jogada do pênalti. Ele continua tentando a jogada, até que ele toma um chute na canela ali do Madison. Então, isso é extremamente importante, né? Os jogadores estão mais em melhores condições. O Bruno Henrique está voltando aos poucos. O Davi Luiz jogou bem de novo. Cometeu um erro no final, na bola que ele tentou tocar de cabeça, mas no geral fez uma ótima partida. Eu acho que esse é o ponto. Os jogadores estão mais em forma, entendendo melhor qual é a proposta do técnico e essas mudanças que ele faz. Essa é a jogada do Luiz Araújo para o Bruno Henrique. Então acho que assim, é o ciclo natural. As coisas estão acontecendo naturalmente. Nos últimos 9 jogos, o Flamengo ganhou 8 e perdeu um, que foi aquele papelão contra o Bragantino. Ganhou os outros 8 jogos dos 9. Mesmo partidas que não são tão boas, o time tem vencido. Então é uma fase realmente boa, o time está numa crescente. E me parece que finalmente as pessoas estão entendendo que um técnico precisa de tempo para trabalhar, que não vai resolver tudo em uma semana. Então aquela mimizada, reclamar de tudo quanto é técnico, está parando um pouco isso, o que é muito saudável. Ô Paulo, quando você fala que o Colo-Colo é um amarelão, né? Bastava dar 1-0. 1-0 no Pereira, né? Foi depois do Pereira, né? Sim, sim. Atrapalhou até a saída do Vidal, sabe? Sim, talvez que nem o De La Cruz. Para vir pro Flamengo. De falta ontem. Não, o De La Cruz para vir pro Flamengo, o River passou. Sim. Então o River falou, ok, vou liberar nada. Flamengo. E o Colo-Colo, se de repente passa, que o Vidal não vai ser mais utilizado com a chegada do Alan. Não. Já Nossa, se passa, poderia, né? Vocês viram a apresentação do Alan? A alegria do rapaz. Nossa senhora, nunca vi um cara tão alegre, tão feliz. O Flamengo não joga mais. Você viu a chegada dele? Eu não vi, mas... Nossa senhora, o moleque parecia que tinha ganho na loteria. Por isso que quando a coisa ameaçou dar pra trás... Ele ficou triste, acho demais, né? Você lembra, né, Mauro? Você pensou na cabeça do cara? O cara já tá no apartamento fechando tudo, colocando tudo dentro da mala. Pô, ele deixou muito claro que queria jogar no Flamengo. Ele demonstrou... Pô, você vai dar uma e ele demonstrou tragédia, isso não é o mesmo jogador, ele vai ficar o corpo lá, a cabeça no Rio de Janeiro. Deu certo. O Flamengo está com 8 pontos atrás do Botafogo, né? Botafogo 33, Flamengo 25 e o Grêmio está em segundo, 7 pontos atrás do Botafogo. O campeonato está bem aberto. E o Flamengo joga bem, está conseguindo os resultados, agora está ganhando alguns reforços. Alguns que estão saindo do departamento médico, como o Bruno Henrique, a tendência é o Flamengo crescer. O Alan vai estrear, né? O Alan, Luiz Araújo já estreou. Baita jogador. A gente está falando aqui dessa evolução do Flamengo, e depois vou até querer saber mais do Mauro César sobre o Bruno Henrique, mas antes, um lance muito discutido pela torcida do Atlético Paranaense nas redes sociais sobre o contato do Madison no lance que originou o pênalti para o Flamengo. Nós temos aqui o lance no bate-pronto. A reclamação aí dos torcedores do Atlético Paranaense sobre essa disputa de bola, né? Do Madison com o Arrascaeta
na área, se foi pênalti, se não foi pênalti. Então, pegar o canal. Pênalti? É só na próxima ele chutar a bola, não chutar o adversário. Aí não vai ser pênalti, gente. Né? Ele é meu amigo. Tem alguns jogadores que estão em atividade que são meus amigos, né? Arboleda, o Madison, Gil. Os gigantes. Eu defendo alguns, Só mas gigante. o Madison aí não dá, foi pênalti, cara. Não E tem o Madison, defesa. o Madison ele começa a carreira lá no Bahia, que eu sou de Nazaré, ele é da Itaparica, ali do lado. Eu lembro bem quando ele assinou o primeiro contrato. Ele vai muito bem na bola parada de cabeça, vai muito gol de cabeça. Sim. E eu lembro que ele assinou, mano, o primeiro contrato aí, o Bahia falou, ó, já morando no alojamento, já é profissional, sai, já tem uma ajuda de custo, vai arrumar um apartamento. Ele foi na mobiliária, aí o cara falou, ó, vou alugar um apartamento pra você, agora você vai pagar como? Fiador, calção? Ele falou, calção. Aí ele foi no dia lá, pediu um calção pro roupeiro. Juro por Deus, não é piada não. Não, mentira. Juro por Deus. Não, é mentira. Já arruma 2 calção aí. Para, você. Foi mesmo? Para, você. Meu amigo. Para, você. Foi mesmo. Levou, Você é chegou na imobiliária, levou 2 calção. Acabou, porque você não falou que é calção. Oficial, Ele levou 2 calção oficial do Bahia. Pô. Verdade mesmo. Ele é da Itaparica, é o menino do bem lá da Itaparica. Tem ele, ó. Ele não Verdade, fez. ó. Fabão, Albina, Madison, Júnior Tuchê. É tudo da Itaparica, cara. Aí ele levou calção, falando sério, levou calção. Acabou, o que é isso aqui? Você não pediu calção? Tá aí, ó. Não é isso não, achei calção. Dá a chave aí. Que figura do céu. Mas não dá pra defender o Madison nessa aí, foi pênalti. Foi pênalti, né? É. Consenso aqui, né? Pegou Foi a perna, pênalti. pô, claro. Um lance Claro. discutido pelos torcedores do Atlético Paranaense aqui na bancada é um consenso de que foi pênalti. Né? Pênalti claro a favor do Flamengo. Flamengo Mas isso assim, o torcedor vai reclamar do pênalti, vai achar que o Vitor Roque não fez falta. Tudo é. Aliás, isso está virando uma moda ainda mais chata, né? Que agora as pessoas reclamam até dos lances óbvios, né? Eu achei que o Flávio Rodrigues demorou muito a marcar o pênalti, que ele foi pro vídeo ali e ficou vendo aquilo meia hora. E tem um outro ângulo que mostra mais claramente o contato do Madison com a canela do Arrascaeta. E ele ficou ali olhando, que árbitro ruim, meu Deus do céu. Eu achei a arbitragem do Braulio, olha, eu acho o Braulio também fraco, mas depois de ver o jogo São Paulo e Palmeiras, quando entrou no jogo Flamengo Atlético, eu fiquei pensando, o Braulio tá pitando bem, e eu que não tinha percebido. Como é ruim esse árbitro Flávio Rodrigues. Não tem jogo com ele, é um daronco mais fraco. Falta toda hora, quase 40 faltas, gente. Picota o jogo e o Braulio que deixou o jogo correr um pouco mais no Morumbi, pode correr um pouquinho mais. E, Mauro, falando sobre o Bruno Henrique, é a maior contratação do Flamengo, a gente falando de mercado da bola, esse retorno do Bruno Henrique, jogando super bem, Mauro. Havia uma dúvida, né, com relação a como ele iria se comportar, porque a contusão foi muito grave, né? Aí ele voltou, depois teve um problema de tendinite, aí ficou fora uns jogos, o pessoal começou a levantar suspeitas. Aliás, como se levanta suspeita sem base em nada, né? Claro, o cara fica quase um ano parado. Um ano parado vai vir. Diz que vai voltar e não vai ter nenhum problema. Musculado, vai ter uma coisa. E o pessoal teve um certo cuidado, aí ele voltou. E tem que ter ainda, viu, Malta? Tem que ter ainda. Tem que ter, muito recente. E já marcou 3 gols. Jogador rápido do jeito que ele é, passado. E ele já está assim, nos treinos, nos jogos percebe-se isso, que ele está de fato readquirindo a velocidade, né? Ele consegue ainda ser um jogador rápido. Bem, o gol que ele perde mesmo, não só o gol. A bola que o Luiz Araújo mete, ele dá um pique. A passada dele é diferente. Continua. Presença no jogo aéreo, ontem ele demonstrou mais uma vez, né? Então acho que é uma questão de tempo para ele pegar uma forma ainda melhor. E agora, eu acho que o São Paulo está usando ele corretamente. Põe como titular, já calma. O que está acontecendo? Ele está usando os jogadores também de acordo com as circunstâncias do jogo. Ele ontem não teve jogadores rápidos pelos lados de saída. Ele foi mais para ocupar o meio campo, porque ele sabia que ia ter que ficar com a bola, girando para tentar encontrar espaço. Não adiantava ter caras rápidos. Ele põe os dois rápidos, um de cada lado, quando o jogo já está 1-1. E muda um pouco o cenário da partida. Além do desgaste do adversário. Que é uma outra questão também que as pessoas têm que se atentar mais. Por que no segundo tempo costuma ser mais fácil furar um bloqueio defensivo do que no primeiro? Não, por uma questão física. Você está inteiro, você marca melhor. Aí passa o tempo, vai cansando, a concentração começa a não ser a mesma, você se distrai no lance, acontece alguma coisa contra o seu time, então é natural que seja dessa maneira. Mas, de fato, ele é o grande, entre aspas, reforço, o contrato dele vai até dezembro, seguindo assim, naturalmente vai ser renovado. Até tem gente que fala, renova logo. Eu, sinceramente, se eu fosse ele, não renovaria agora. Eu até discutiria com calma, porque se ele continuar nesse ritmo, ele consegue fazer um contrato melhor. Se ele renovar agora, ele ainda renova em cima de dúvidas, né? Porque ele ainda tem que se provar mais. Que ele é um dos caras, ele atingiu um patamar salarial dos mais caros do elenco depois de 2019. E aí eu não sei também qual vai ser a condição que o clube vai oferecer, né? Isso vai depender muito do desempenho dele, que está cada vez melhor. Bruno Henrique tem 32, vai fazer 33 em dezembro.
Jogador muito importante pro Flamengo, Nilson César. Tem dois caras pro Flamengo que eu acho que são decisivos, Arrascaeta e Bruno Henrique. Então o Arrascaeta voltou a jogar bola. E jogar bem. Gabigol também. Sim, mas esses dois. Muito cara bom. Mas é que quando esses dois estão bem, o Bruno Henrique, todo o resto cresce. Todo o time cresce. Com a Arrascaeta bem, com o Bruno Henrique bem, o time inteiro cresce. E o São Paulo está certo de colocar o Bruno gradativamente, né? Porque não foi uma contusão simples, não foi um retorno tão simplório também, demorou bastante tempo, né? Então essa volta com cautela com o Bruno Henrique é importante, inclusive para dar confiança para o Bruno Henrique. Você está percebendo que a cada jogo ele está ganhando mais confiança, né? Então um jogador desse nível, ele faz todo o time crescer. A Arrascaeta, quando cresce, quando está bem fisicamente e jogando bem, com a qualidade técnica que tem, faz todo o restante do time crescer. Então esses dois caras, para mim, são fundamentais no desempenho do Flamengo. O Flamengo voltando a jogar bem é favorito para tudo. Favorito para a Copa do Brasil, favorito para o campeonato. Na Libertadores, eu acho que pegou aí Olímpia, né? Vai jogar com Olímpia, né? Vai passar. Vai passar. Não é também tão mole, não. Não pega, né? O pilhata que vai. Não aceito menos que 4. É que é tonto, sabe nada de futebol nem da história. Então falou bobagem, porque vai ser jogo duro. O chaveamento, mas é mais gostoso bater na ausência. O chaveamento é um pouco mais complicado, né? Mas assim, Sim, o adversário eu acho que é mais fácil. É um adversário que já ganhou 3 Libertadores também.